A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019, na lição dos adultos, estudando tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Chegamos agora à nossa lição número 3. Você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Nessa última semana, nós estivemos ministrando no culto de ensino na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Louveira, estado de São Paulo. Desde já o nosso forte abraço ao amigo pastor Gaetano Cearamella. Também estive ministrando na Escola Bíblica, na sede da Assembleia de Deus, na cidade de Vespasiano, estado de Minas Gerais. Desde já o nosso forte abraço ao pastor Daniel Simão. E sobre esses abençoados eventos, nós estaremos mencionando no final dessa videoaula. A nossa lição de hoje é a lição número 3, tem data de 21 de julho de 2019. O nosso tema hoje: a mordomia da alma e do espírito. Nós já temos estudado a nossa parte material, e que é o corpo. Na lição passada nós estudamos este assunto. Se você não assistiu à aula número 1, que tem um caráter introdutório, a aula passada que estudou a parte material do ser humano, que é o corpo, é muito importante você assistir todas as aulas, porque uma aprofunda a outra e todas estão linkadas com o tema geral do trimestre. Nessa aula nós estamos estudando a parte imaterial do ser humano, constituída de alma e espírito. A nossa lição tem como texto áureo 1 Tessalonicenses 5, verso 23, que é um dos versículos. Fique preparado para anotar outros que nós vamos estar passando no decorrer dessa lição. Esse é um dos versículos que mostra o que nós estaremos abordando no tópico 2, primeiro subtópico, a tricotomia do homem, ou seja, o homem constituído de três partes. O versículo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, Gálatas 5, do 16 ao 22, e também o verso 25. Nós vamos estar cumprindo nessa aula um objetivo geral, e você que é professor, professora, vai cumprir o mesmo objetivo em sala de aula, que é o seguinte: conscientizar que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda do Senhor Jesus. A nossa parte final da introdução diz o seguinte: assim, além de conservar o corpo, e na aula passada nós vimos a importância do corpo, mencionamos textos tais como 1 Coríntios 3,16, 6,19, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. O corpo precisa ser dado atenção, precisa ser preservado. Falamos sobre a mordomia, os cuidados com o corpo. Agora, precisamos também conservar a alma e o espírito, e é o que nós vamos estar vendo então agora no corpo da lição, com seus tópicos, com seus subtópicos. Aqui concluímos a nossa parte introdutória. Se essa lição já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, ser um inscrito no canal EBD. Os inscritos recebem de primeira mão as atualizações semanais. Também deixe o seu comentário na timeline do YouTube, nós lemos todos os comentários. Nós vamos então agora resumir os nossos tópicos com seus subtópicos de uma maneira clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos, tocando aqui nos pontos essenciais, iniciando no nosso tópico 1, que traz por título Conceituando Alma e Espírito. Muito bem, nós vamos ter aqui então o termo hebraico, o termo grego. A razão das definições sempre envolver termos hebraicos, termos gregos, é porque a palavra de Deus no seu original, o Antigo Testamento, foi escrito no idioma hebraico, algumas poucas partes em aramaico, como porções do livro do profeta Daniel, e o Novo Testamento na sua totalidade foi escrito em grego. Então esse primeiro subtópico se propõe a dar as definições do significado da palavra alma. E nós temos então o seguinte: no Antigo Testamento a palavra alma é nefesh, no Novo Testamento o termo usado é psique.
que tem o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 1 e verso 23. Agora, do ponto de vista teológico, muito importante guardar essa simples, porém muito importante definição concernente à alma. Do ponto de vista teológico, a alma é o quê? A sede das emoções e dos sentimentos. O que é a alma? A sede das emoções e dos sentimentos. Conforme, por exemplo, Jesus expressou num contexto de angústia, lá em Marcos 14:34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu gostaria de dar mais 2 importantes subsídios aqui para esse ponto da lição, baseado nessa definição e do exemplo da pessoa do Senhor Jesus que foi aqui dado. No Salmo 42 e o verso 5, vamos fazer a leitura, Salmo 42 e o verso 5, o salmista vai dizer o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42 e o verso 5. E deste salmo nós vamos ter um hino da harpa cristã. Eu amo muito os hinos da harpa cristã, louvo constantemente a Deus com os hinos da harpa cristã. E você tem valorizado, prestigiado os hinos da harpa cristã também? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, hinos inspirados por pessoas que realmente tiveram profundas experiências com Deus. E o hino 193, cante todo ele, leia a letra de todo ele. Eu vou mencionar aqui apenas o refrão. O refrão do hino 193 da harpa cristã diz: por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. O segundo subtópico, agora a questão é a origem da alma. E nós vamos ter aqui: a alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Agora nós temos um texto aqui fundamental para mostrar o que acabamos de ler. É a carta aos Hebreus, capítulo 4 e verso 12, onde vai falar sobre essa divisão da alma e do espírito. E diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Enquanto nós lemos a palavra, ela nos lê. Agora, nós vamos ter 3 teorias que tentam então explicar a proposta aqui do segundo subtópico, que é a origem da alma. Das 3 teorias, nós entendemos que a terceira, que nós já vamos estar mencionando, é a bíblica, é aquela na qual nós acreditamos, mas existem outras 2 teorias principais que precisam ser abordadas também nesse ponto da lição. A primeira delas, a teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado, num processo denominado que? Reencarnação. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. Nós não acreditamos em reencarnação. Reencarnação é uma doutrina base de um segmento que nós temos fortemente na nossa sociedade brasileira e em outras partes do mundo também. Agora, a base do cristianismo, ela não é a reencarnação, mas é o que? A ressurreição. Então o que nós acreditamos é na ressurreição. Nós vamos ter textos, por exemplo, vou mencionar 2 importantes aqui dentro do assunto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16, nós vamos ter, e eu vou fazer aqui a leitura juntamente com você, 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre a ressurreição, a partir do verso 13, mas eu vou ler o 16 e o 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Então está aqui, nós acreditamos na ressurreição. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Acreditamos também no arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar significa tirar com força. Temos um outro capítulo na Bíblia que seria muito importante você fazer a leitura dele todo. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala a respeito da ressurreição. Ali vai dizer coisas tais como: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas ele ressuscitou, e ele é a primícia dos que dormem, e os que morrem em Cristo também hão de ressuscitar. Esse capítulo fala a respeito do corpo de glória, o corpo glorificado. Então, não acreditamos na reencarnação. Essa primeira teoria da pré-existência daria a base a essa doutrina que não acreditamos ser bíblica. A base do cristianismo é a ressurreição. A segunda teoria mencionada aqui é o criacionismo. O que ensina essa teoria? Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação das almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece também de fundamentos bíblicos. É muito importante qualquer tema ser baseado, ter como base a palavra de Deus. Isso nos leva então à terceira teoria, a teoria participativa, que ensina essa teoria. A teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, lá no capítulo 1 do Gênesis, a partir do verso 26. Nós vamos ter ainda assim: o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre essa triunidade, vamos chamar assim, do ser humano, a primeira delas que estudamos, o corpo, é simples de ser falado a respeito dessa parte material, mas só essa parte material ela já é bastante complexa. Nós estudamos parte disso. O salmista no Salmo 139 vai dizer de uma maneira tremenda: eu fui formado no ventre da minha mãe. Vale a pena nós trazermos a lembrança dessa leitura do Salmo 139, destacando aqui dois versículos. O verso 15 e o verso 14 ao verso 16, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, só concernente e essa razão que eu trouxe novamente essa leitura para essa aula, só a questão da formação do corpo já é algo tremendo, é algo maravilhoso e algo que ainda não se conhece na sua totalidade com profundidade. Que diremos então concernente à parte imaterial, que é o que nós estamos estudando, a alma e o espírito. Isso nos leva ao último parágrafo dessa terceira teoria. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé pelo qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Então, se nós já ficamos maravilhados concernente ao corpo humano e não conhecemos na totalidade, quanto mais essa parte material, a alma e o espírito. Então o comentarista foi muito feliz em colocar essa frase no final: devemos nos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Isso nos leva a um texto que é importante para esse ponto e que é aplicável não só a esse mistério concernente a formação da alma, o espírito, a divisão da alma e do espírito, que é Deuteronômio 29 e 29, que eu faço a leitura agora com você. Deuteronômio 29 e 29 diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, há muitas coisas que não nos foram reveladas, que são mistérios, e as coisas encobertas são para o Senhor.
As reveladas, aquilo que foi revelado na palavra de Deus, são para nós. Não apenas para tomarmos conhecimento, mas principalmente para que possa isso fazer prática da nossa vida diária. Então, quando estamos estudando sobre o cuidado com o corpo na aula passada, o cuidado agora com a alma e com o espírito, o mais importante de tudo não é nós entendermos todos os mistérios que envolve a criação, a formação do corpo, a criação da alma, do espírito, a separação entre alma e espírito, mas a grande questão é o que nós já sabemos a respeito disso, nós estamos levando a sério, concernente à mordomia de tudo isso, ou seja, estamos cuidando bem do nosso corpo, estamos cuidando bem da nossa alma, estamos cuidando bem do nosso espírito. Essa é a parte central para essa lição. Isso nos leva ao terceiro subtópico, conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte material da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, e mais especificamente a fonte de discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, que é importante chamar a atenção, o espírito humano regenerado, porque antes dele estar regenerado, que condição ele está? Isso nos leva ao texto de Efésios, capítulo 2, vamos lá a essa leitura. Trazemos todas essas referências, não constam aqui da lição, mas ajuda bastante no entendimento daquilo que está sendo estudado. A lição menciona o espírito humano regenerado, e quando ele não está regenerado, está em que condição? Efésios 2, verso 1 ao verso 5. E vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em delitos e pecados. Essa era a condição. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que vivem mortos nos seus delitos e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, favor imerecido. Então essa é a condição daquele que ainda não foi regenerado, não experimentou o novo nascimento. Qual é a condição? Está morto nos seus delitos e pecados. Está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. O fruto do Espírito é Gálatas capítulo 5 e verso 22, presente na nossa leitura bíblica em classe. Então está aqui, para concluirmos esse primeiro tópico, esse resumo, nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito, dominado pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os que são filhos de Deus. A recomendação bíblica é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Sobre essa questão de alimentar o espírito, tudo que queremos que esteja forte em nós, a necessidade de se alimentar. Por outro lado, tudo que queremos que morra em nós, é só parar de alimentar. Isso nós vamos tratar num tópico que vem a seguir. Quando aqui foi mencionado que há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais, é importante falar sobre uma terceira categoria de pessoas que existem, que são aqueles que são os que Paulo chama de naturais. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14 ao 16. Vamos à leitura? Ora, o homem natural, então está aqui, esse tipo de ser humano. É importante tratar também o homem natural, a Bíblia fala dele. Quem é o homem natural? Aquele que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. Ele não pode entendê-las. E por que não pode entendê-las o homem natural? Porque elas se discernem de que forma?
espiritualmente. Agora, e o espiritual? O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então está aí os comentários, os subsídios, os versículos que resumem o nosso tópico 1. Isso nos leva ao tópico seguinte. O tópico 2 agora vai falar da mordomia da alma, os cuidados com a alma, ou seja, com o homem interior. E o último tópico vai falar dos cuidados com o espírito. O tópico 2, ele tem 2 subtópicos, e o primeiro deles, a tricotomia do homem. Eu disse isso na parte introdutória. Tricotomia significa que o ser humano é constituído de 3 partes. Na Bíblia é muito claro também o ensino da trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa questão do 3 em 1, é muito presente em toda a criação, em toda a natureza. É como se o Criador deixou a sua assinatura na sua criação. Nós vamos ver isso, por exemplo, se eu estou me dirigindo a algumas pessoas que são músicos. Todo músico sabe que a música é constituída em quantas partes? Exatamente 3: melodia, harmonia e ritmo. A água pode ser encontrada em quantos estados? 3 também: sólido, líquido e gasoso. Se quiséssemos avançar um pouco mais na física, nós temos prótons, nêutrons, elétrons. Nós vamos ter também o tabernáculo. O tabernáculo, não coincidentemente também, ele era constituído do quê? De pátio, ou átrio, lugar santo e santo dos santos. Então tudo isso tem relação. Deus deixou, o Deus que é 3 em 1, podemos colocar assim, ele deixou a sua assinatura em toda a criação. E o próprio ser humano, dentro do ponto da lição que nós estamos, e por isso estamos fazendo esse comentário, a tricotomia, ou seja, o ser humano é constituído de 3 partes. Nós comentamos lá no nosso texto áureo, que é mencionado aqui novamente, 1 Tessalonicenses 5:23, eu trago então aqui a lembrança: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo vosso o quê? Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é importante trazer a lembrança aqui também. Ora, mas alma e espírito não é a mesma coisa? Aí o outro texto que já mencionamos e reiteramos aqui, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra até o que? A divisão da alma e do espírito. Então está bastante claro. A Bíblia vai chamar então isso de homem interior. Agora isso nos leva, tendo feito esse comentário que é o mais importante ser feito aqui no primeiro subtópico, a mordomia da alma, então os cuidados da alma. E nós vamos ter aqui o seguinte, no 2.1, a necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. 2 comentários aqui muito importantes para esse ponto do 2.1. Qual é? Primeiro, nós somos o que comemos. Parece palavra de nutricionista, não é? Nós abordamos isso na lição passada quando falamos do corpo, porque no que diz respeito à nossa vida física, nós somos o que comemos em relação aos nossos alimentos. Muito bem. Agora, e aqui nesse ponto da lição? Nesse ponto da lição, a verdade é que nós somos o que comemos em todas as áreas. E nós estamos tratando aqui da sede das emoções, nós somos o que comemos emocionalmente também. E há pessoas comendo muito mal emocionalmente e ficam doentes emocionalmente justamente por causa daquilo que andam comendo. Eu sempre tenho trazido aqui um incentivo o seguinte: traga, por exemplo, para você tudo que alimenta a fé. Afaste de você tudo que alimenta a dúvida. Vamos dar um exemplo. Há telejornais ou noticiários, de uma maneira geral, que se você espremer sai sangue, não é verdade? Conta-se uma desgraça e depois passa-se 1 hora destrinchando essa desgraça, como fez, como planejou, e a pessoa fica comendo isso 1 hora. E ela fica adoecendo emocionalmente. Nós sabemos que há maldade no mundo,
nós sabemos que acontecem muitas coisas, é importante o cristão, ainda que uma pessoa não seja formada, é importante ser informada, claro, tudo isso é legítimo, mas não há necessidade nenhuma, tendo tomado conhecimento apenas de um acontecimento, que se envolva com isso e fique acompanhando todo o desenrolar e como isso aconteceu. Isso faz mal emocionalmente para a pessoa. Então isso gera dúvida, isso faz com que se perca o sono, faz com que se tenha pesadelos e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque a gente é o que come e também é o que come emocionalmente. Então esse é um ponto chave para esse ponto aqui da lição. O segundo é que a necessidade da alma inclui o relacionamento para com Deus. Você já nos ouviu dizer que Deus, antes de ser um Deus de regulamentos, é um Deus de relacionamento. Nós somos criados para relacionamento. A coroa da criação é o ser humano e Deus nos criou para relacionamento. A Bíblia conta um episódio de Marta e Maria, duas irmãs, uma envolvida ali com as tarefas, o que elas estavam fazendo era legítimo. Jesus estava hospedando nesta casa, mas a outra escolheu a melhor parte. Qual parte? A parte do relacionamento, não é? Então estava ali aprendendo, aproveitando a rica oportunidade de aprender aos pés do mestre. A parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, o filho que ficou em casa, o mais velho, ensina algo. Ele era um excelente trabalhador também, mas era péssimo em relacionamento, porque quando o seu irmão mais novo chegou, ele disse ao pai: esse teu filho, e o pai corrigiu, o pai disse: esse teu irmão. Então a oração do Pai Nosso não é meu pai apenas, é Pai Nosso. Muitos querem o pai, mas não querem os outros filhos e filhas desse mesmo pai, que são os nossos irmãos. Então precisamos ser chamados a atenção aqui da importância do quê? Dos relacionamentos. A vida gira em torno de relacionamentos, e o relacionamento mais importante que existe é o relacionamento para com Deus. O nosso relacionamento para com Deus afetará positivamente todos os demais relacionamentos. O relacionamento no casamento, o relacionamento em família, o relacionamento no ministério e em todas as outras áreas. Segundo, 2.2, a santificação da alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreu 12:14, que é mencionado aqui, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, o nome é Espírito Santo, e o Espírito Santo agindo em nós, a primeira coisa que ele começa a produzir é o quê? A santidade. O Espírito Santo produz em nós a santificação. Gálatas 5:22, que já foi mencionado, está na leitura bíblica em classe, mas o fruto do Espírito é um fruto só, mas ele tem 9 gomos. Para fins didáticos podemos colocar assim, 9 aspectos, 9 características que o Espírito Santo vai formando em nós quando nós nos rendemos à sua liderança. Devemos andar debaixo da liderança do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Santificação, nós já temos falado em diversas aulas, o tema está presente aqui, por isso algumas coisas elas se repetem nas diversas lições. Olha, Paulo vai dizer aos Filipenses no começo da sua epístola: não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu mais minha esposa praticamente voamos todas as semanas para algum lugar do Brasil ou algum país, e quem voa constantemente sabe que nós ouvimos em todos os voos ser dito o seguinte: você já sabe, mas não custa lembrar. Então isso está presente também muitas vezes nas nossas aulas aqui. Então, sobre a santificação, o processo é progressivo, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Todos nós estamos em obras, e aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Agora é muito importante nós nos rendermos a essa liderança do Espírito Santo na nossa vida. E o 2.3, a santificação dos pensamentos. Nós temos um texto muito importante que eu vou fazer a leitura com você nesse ponto da lição, Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma outra tradução diz assim: seja isso que ocupe o vosso
pensamento. Então é muito importante chamar a atenção para dois conceitos aqui muito importantes. A nossa mente é o nosso mundo. E a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Não é verdade? Nós não podemos impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas podemos e devemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Nós seremos atacados por maus pensamentos, mas não podemos flertar com esses maus pensamentos. Não podemos brincar com o pecado. Toda a prática do pecado passa, nem que seja uma fração de segundo, pelo nosso pensamento. Então, nós devemos cumprir o que o salmista disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nos enchermos a nossa mente e coração com a palavra de Deus. Nós vamos ter aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 15, verso 19. Eu junto a esse texto um outro texto de Mateus 5, do 27 ao 30. Mateus 5, do 27 ao 30, que deixa bastante claro esse ponto aqui da lição. Está contido no Sermão do Monte, onde Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. O quê? Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por quê? Porque quem olha e deseja só não faz por falta de oportunidade. Então esse texto aqui ilustra bastante o ponto da lição que nós estamos estudando. A pessoa já brincou com o seu sentimento, com este ato. Então quem olha e deseja só não faz por falta de oportunidade. Há necessidade de vigiar. Mateus 26, 41 não diz orai e vigiai, diz vigiai e orai, mostrando que a vigilância é tão importante quanto a oração. E nós estamos chamando a atenção que essa vigilância já deve começar com os nossos pensamentos. Então, portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, o sentimento e a emoção. Está aí o nosso tópico 2, isso nos leva à conclusão da lição. Tópico 3, a mordomia do espírito. O cuidado espiritual que nós devemos ter, dividido aqui em dois subtópicos. O número 1, andando em espírito. Aqui eu chamo a atenção para o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, Gálatas 5, verso 16, que diz exatamente isso. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós temos aqui dito o seguinte: andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Nós já temos esse princípio da obediência estabelecido já desde o Antigo Testamento. Por exemplo, o primeiro livro de Samuel 15, 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então o princípio da obediência, que deve ser em todas as áreas, todas as esferas da vida. Há uma luta interior entre a carne e o espírito. Todos nós experimentamos essa luta interior. Agora, o ponto principal aqui: quem vai vencer a luta? Essa é a questão. E a resposta é a seguinte: quem for melhor alimentado. Porque quem for mais alimentado estará saudável, portanto estará na liderança. Então esse é o ponto-chave para esse primeiro subtópico, é justamente essa questão. Se nós queremos que algo morra em nós, é só parar de alimentar. E se nós quisermos que algo fique bem vivo em nós, forte, saudável, é só nós alimentarmos. E eu disse nessa aula que a gente é o que come. Disse na aula passada quanto ao cuidado com o corpo, alimentação, nessa aula quanto à nossa vida emocional, e agora o mesmo princípio para a área espiritual. Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos diversas ferramentas para alimentar o nosso espírito, para que ele esteja forte, esteja na liderança, tenha primazia e deixe a carne no seu devido lugar. O jejum é uma ferramenta espiritual muito grande, porque mortifica a carne e deixa o espírito sensível e na liderança. Além da prática do jejum, nós vamos ter a oração. A oração ainda pode muito em seus efeitos. E a palavra de Deus nos recomenda orar sem cessar. A oração deve ser como a respiração da alma. Temos também o louvor. O louvor é muito
importante, o louvor e a adoração. Temos também a meditação, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então as ferramentas estão aí. Eu pergunto, você já conhecia essas ferramentas? Claro! Então eu estou dizendo isso para chamar a atenção de algo que disse agora há pouco atrás. A grande questão não é se nós sabemos. Eu e você, todos nós sabemos a importância da oração, da leitura da palavra, da meditação, do jejum, do louvor, da adoração. Sabemos tudo isso. A grande questão é, isso está fazendo parte da nossa vida diária. Diária, não só quando vai ensinar, quando vai pregar, mas um investimento nesse relacionamento com o Espírito Santo, no nosso quarto de guerra, no nosso lugar secreto, diariamente. Então essa aqui, eu e você precisamos dar uma resposta a essa pergunta. Se estamos fazendo isso, então o Espírito tem estado na liderança na nossa vida. Nós estamos andando debaixo da liderança do Espírito Santo, rendido a essa liderança, estamos andando em espírito e não estamos praticando então as obras da carne mencionada na nossa leitura bíblica em classe. Se não estamos fazendo isso, a carne está bem viva, o espírito sufocado, e alguém que entra por esse caminho é alguém carnal e que automaticamente está no seu dia a dia, então convivendo com as obras da carne. Esse é o ensino principal dentro dessa lição, quando estamos tratando da mordomia da alma e do espírito. Concluindo, frutificando então no espírito. Nosso Senhor chamou-nos a dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. Olha o texto importante aqui, João 15, e verso 16, deixa isso bastante claro, aonde temos o Senhor Jesus dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E concluindo, frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida. Eu vou destacar para o comentário essa frase: testemunhar Cristo com sua vida por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. A sociedade diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse ditado errado não deveria fazer parte do ambiente cristão evangélico, do ambiente do reino de Deus. Por quê? No reino de Deus deve funcionar assim, como Paulo disse aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a maior pregação, o maior ensino que alguém pode trazer é a sua própria vida, antes de qualquer palavra, o seu testemunho cristão, o seu comportamento. O mesmo Paulo vai dizer agora, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 2, que somos cartas lidas por todos os homens, a única Bíblia que muitos da sociedade vão ler alguma vez na vida é a minha vida e a sua vida. E isso traz uma grande responsabilidade. Um ensinador chamado Esdras, no capítulo 7, no verso 10, está escrito que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Primeiro ele buscou, porque ninguém dá o que não tem, cada um só dá o que tem. E depois ele não ensinou, depois que ele já tinha algo para dar. O texto diz, para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, ou seja, colocar em prática na nossa vida, para só depois então ensinar. É por isso que Deus nos levantou como canal no YouTube, o canal EBD, um canal de bênção para você, um slogan que o Espírito Santo nos deu, cuja vocação nossa neste canal é: não importa o que está sendo estudado, não importa a faixa etária, todas as lições serão contextualizadas, mas todos nós seremos chamados à responsabilidade. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida e qual é a aplicação prática que nós precisamos fazer. Então está aí mais uma aula e fomos mais uma vez convocados à reflexão. Como temos cuidado, na aula passada, do nosso corpo, da parte material, e nessa aula da parte imaterial da nossa alma e do nosso espírito. Todos nós precisamos dar uma resposta. Amém? Glória a Deus. Está aí a nossa lição. Foi bênção na sua vida? Se eu puder ter sua atenção só mais um minutinho. Se essa aula foi bênção, deixe aqui o seu joinha, seu like, seu gostei, como forma de gratidão. E eu mencionei no início, todo final de aula eu menciono
os lugares que nós ministramos na semana que antecedeu a gravação da aula, e também passamos uma agenda. Se você nos deseja na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, ou nos acompanhar na nossa próxima caravana para Israel, os contatos sempre através do WhatsApp que aparece em todos os vídeos, também do e-mail que aparece na descrição de todos os vídeos. Nessa última semana, como disse na introdução, ministrei no culto de ensino na sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Louveira, estado de São Paulo. Já estive outras vezes nessa querida igreja, e deixo registrado aqui o nosso forte abraço ao amigo pastor Gaetano Ciaramella, sua esposa, a irmã Marilda, toda essa querida família, e na pessoa deles, a toda a querida igreja, Assembleia de Deus na cidade de Louveira, estado de São Paulo, toda a superintendência de EBD e corpo docente que sempre estão conosco aqui no canal EBD. E no final do mês de agosto, querendo Deus, minha esposa e eu estaremos ministrando no Hotel Village Inn, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, o encontro de casais promovido pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui da cidade de Louveira. Também ministrei na Escola Bíblica, na sede da Assembleia de Deus em Vespasiano, estado de Minas Gerais. Vai o nosso forte abraço ao querido companheiro, presidente pastor Daniel Simão, a sua esposa, a irmã Wendy Francini, também o pastor José Reginaldo, pastor Paulo, pastor Marco Geraldo, pastor Denilson Lima da Bahia, que foi um dos palestrantes também neste evento. Também quero deixar aqui um forte abraço ao querido casal, o irmão Oséias, a irmã Elcione, a Thaís também, e agradecer toda a assistência que esse querido casal deu a mim e a minha esposa na nossa estadia na cidade de Vespasiano, estado de Minas Gerais. Que o Senhor recompense 100 vezes mais. Quero também deixar registrado, a minha esposa envia um forte abraço, deixar registrado a secretária, a irmã Cíntia, e também o cuidado para conosco, o excelente trabalho que realiza como secretária. E Deus continue abençoando também ricamente a irmã Cíntia e toda a superintendência da EBD e todo o corpo docente de Vespasiano, que sempre estão conosco aqui no canal EBD. Eu tive a oportunidade nesse evento, nos intervalos, ter contato com muitos desses irmãos, dessas irmãs, e para mim foi uma alegria muito grande conhecê-los pessoalmente e ouvir o testemunho de todos, dizendo que o canal EBD realmente tem sido um canal de bênção também em Vespasiano, assim como todo o estado de Minas Gerais. Foi uma alegria ter estado com os irmãos, e ainda dentro desse mês de julho, nós estaremos ministrando hoje ainda na Semana da Família, na AD Belém, no sede setorial Jardim São José, em Campinas, São Paulo. Ainda dentro dessa semana, na Semana da Família, na AD Belém, Jardim Ieda, também em Campinas, São Paulo. E no final de semana estaremos indo novamente para o estado de Minas Gerais para ministrar o Seminário para a Família na AD Regional Pampulha. Minha esposa e eu estaremos ministrando nesse evento. Forte abraço ao pastor Paulo César Rocha Araújo. Também estaremos ministrando na Semana da Família a Congregação Novo Horizonte em Limeira, São Paulo, na AD Belém. E encontro de casais e capacitação de EBD em Arcos, Minas Gerais. E concluindo esse mês de julho, ministrando na Igreja Metodista, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, o tema Serviço e Oração. Em agosto, encontro de casais e palestra para líderes em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Também encontro de casais em Uberlândia, Minas Gerais. Encontro de casais em Guariba, São Paulo. Seminário para casais em Balsas, Maranhão. Encontro de casais Hotel Village Inn, Poços de Caldas, Minas Gerais. Em setembro, na de Hortolândia Santa Clara 2, Hortolândia, estado de São Paulo, ministrando o tema Família e Finanças. Encontro de casais e EBD em São José do Rio Preto, São Paulo. Também congresso de EBD em Itaituba, no estado do Pará. Seminário Semana da Família, DIC 2, AD Belém em Campinas, São Paulo. Conferência de EBD na AD São Bernardo do Campo, São Paulo. Em outubro, Conferência da Família em Portugal, na Europa. Ainda na Europa, Conferência da Família em Viena, na Áustria. Retornando ao Brasil, Retiro de Líderes de Casais em Curitiba, Paraná. E Escola Bíblica de Obreiros em Macapá, no Amapá. Em novembro, ministrando no COJAD, que é o Congresso de Jovens da AD Ipiranga, em Carapicuíba, São Paulo. Seminário de EBD em Aparecida de Goiânia, Goiás.
a nossa caravana para Israel também nesse mês de novembro, e encontro de casais em Piedade, São Paulo. Em dezembro, encontro de casais em San Alberto, no Paraguai, encontro de casais em Caconde, São Paulo, congresso de EBD em Moraes de Almeida, no estado do Pará. Alguns compromissos. Se você também nos deseja na sua igreja, estão aí os contatos. Nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição 4, a mordomia da família. Olha que tema também muito importante. Então até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.